Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Estamos mais uma vez aqui trabalhando no Reflexões, procurando enfocar, como costumamos dizer, os mais diferentes ângulos das informações que recebemos no nosso dia a dia. E a cada momento tratamos de um assunto diferenciado, claro que sempre calcados na história. Importante que a gente observe sempre o desenvolvimento da humanidade. E nossas conversas são sempre a partir das 22h30 até as 23h30. E conversamos, depois eu passo esse nosso bate-papo para MP4 e publico no YouTube. Então fica à disposição de vocês para que vocês possam observá-lo. A Josi já está aí hoje, um grande abraço, Josi. Amanhã é nosso bate-papo, hein? Vamos bater um papão amanhã sobre essa sua jornada nos Estados Unidos, a sua saída do Brasil. Como é que você viu essa questão nos Estados Unidos? Como é que você observa a nação americana? E acho que vai ser um papo muito proveitoso para todos nós. A opinião de uma iguaçuana que hoje reside no Tennessee. Então ela vai bater esse papo com a gente, vai observar os aspectos. A gente não está procurando comparações. A gente está procurando aprendizado. Ela já colocou aqui para nós, sim, a minha saga. É isso aí, Josi. Grande abraço para você, colega de bancos escolares. Ei, maravilha. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, um grande abraço. Jesus abençoe. Niva Marina Nunes Gifone, grande abraço, Niva. Sempre junto, sempre apoiando o trabalho, que maravilha. Bom, vamos em frente fazendo. Já mandei o convite. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Pedro Moacir, também nosso ex-aluno do Colégio Leopoldo. Rita Marinho está assistindo. Obrigado, Rita, por estar aí com a gente. Grande abraço. Pedro Moacir entrou agora. Chegou. Já vamos convidá-lo, Pedro. Grande abraço. Já vou chamá-lo. Só queria fazer a abertura aqui, Pedro. Lembrando a vocês o seguinte. Eu queria dar um abraço nessa figura simpaticíssima, que é o nosso querido Dom Luciano. Dom Luciano aniversariou essa semana. É o nosso bispo emérito de Nova Iguaçu. É uma amizade que foi o meu querido Rui Viana, pai da Laís e da Laís, que construiu. Obrigado por ter construído essa amizade, Rui. E Dom Luciano é um abnegado, é realmente um apóstolo. Jesus o abençoe sempre, Dom Luciano, pela figura que é. Muito bem, logo depois do Dom Luciano, eu queria falar com vocês da minha querida amiga Rose, que nos deixou no dia 3 de maio do ano passado. Aí eu estou numa foto com ela, com a Luísa, no aniversário dela de 50 anos. Foi uma festa maravilhosa e ela nos deixou ano passado. Um grande abraço, Rose, para você, onde você estiver. Tá? Que Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Muito bem. Deixa eu continuar. Esse texto aqui, eu queria muito que vocês lessem.
Esse é o nosso prefeito de Niterói. Essa turma, esses Grael, eles têm uma história na vela brasileira maravilhosa, nosso querido companheiro, amigo. Muito bem, o Grael, ele faz essa publicação. Hoje, 30 de abril, lembramos dos 40 anos do atentado no Rio Centro. Episódio em que o meu pai, o coronel Dixon, teve um papel decisivo para elucidar o ato terrorista e contribuir de forma importante para a redemocratização de nossa nação. Suas denúncias no caso Rio Centro ajudaram a desvendar a farsa que se tentou fazer na apuração do crime e comparar que houve ali um terrorismo de Estado. Meu pai corajosamente apontou a participação dos reais responsáveis pelo atentado. Sinto imenso orgulho de sua coragem e determinação. Quem desejar saber mais sobre essa história, convido à leitura do livro Aventura, Corrupção e Terrorismo, A Sombra da Impunidade, escrito pelo coronel Dixon. O livro possui documentos inéditos, resultados de estudos de 3 casos que marcaram o período da ditadura militar no Brasil. Então, quem está falando do atentado do Rio Centro não é um civil. Quem está falando é um coronel da ativa, que é o coronel Dixon. Tá ok? Então, é um relato importante para quem gosta de história. A gente sempre diz que aqui nós não temos partido político. Política é claro que a gente fala, mas nós temos um compromisso com a história. E é óbvio que a história ela é documental hoje. Nós temos várias fontes históricas, nós temos as tradições pictóricas, as tradições orais, as tradições escritas, enfim, N formas de se passar a história. Mas a pior delas é a opinião daquele que não sabe nada. Essa é trágica. Essa só atrapalha a sociedade. Um grande abraço ao Afonso Urbieta, o homem da Asa Delta de Nova Iguaçu. Jesus o abençoe. Tive o privilégio de trabalhar com ele na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Edson Casimiro, um grande abraço. Marilva Portela, grande Fleura, firme e forte aí com a gente. Abração, Fleura. Notícias da irmã depois, mande pra gente. Um grande abraço para você, Fleura. Rosane Ribeiro, grande abraço. Enite Botelho, que honra, Enite, de novo você com a gente. E vamos em frente aí. Bruna Mariano está aí também com a gente. Então vamos em frente, batendo esse papo aqui, convidar o nosso querido amigo Pedro Moacir. Cadê ele? Sumiu, Pedro. O Pedro sumiu dali, rapaz. Deixa eu convidar por aqui, por baixo. Lá em cima ele não veio. Se eu convido por aqui. Vamos ver se ele... Opa! Deixa eu ver, não estou conseguindo trazer você, Pedro. A tua imagem está aqui, mas eu não estou conseguindo trazer você. Eu tenho que ter você ali em cima. O rostinho seu lá em cima que não apareceu aqui para mim ainda. Vou clicar em você de novo. Opa! Ué! Não aparece a opção anexá-lo, rapaz. Que história é essa aqui? Que brincadeira de mau gosto é essa? Vamos ver se eu procuro aqui outro aspecto de trazê-lo para transmissão. Rapaz, o negócio está sério aqui hoje, só. Mas vou trazê-lo.
Não se preocupe que eu vou. Você já está convidado, Pedro. E não apareceu para mim, ficou apagado aqui, não sei o que está havendo com você, Excelência. Aparecem só as opções, Pedro bloquear, fixar e excluir. Eu, hein? Mas vamos conseguir, não tem jeito. Pedro recebeu meu convite aí para você de vir bater o papo com a gente? Apareceu para você? Informa para nós. Luiz Arthur Ferreira de Castro, doutor Luiz Arthur, grande abraço, Excelência. Jesus abençoe. Ali em cima, Pedro, só está aparecendo para mim a Rosane, Josenilda, você não está aparecendo. Ele disse que agora clicou no convite. Vamos ver se você vem, Excelência. E eu, hein? Rapaz, o negócio é sério aqui de internet. De vez em quando, ela dá uma surra na gente, né, Ronaldo? De vez em quando a gente apanha um pouquinho com a nossa internet, mas não tem problema. A gente vai em frente com ela. Solicitações para participar. Só aparece para mim a Rosane, Josi e o Edson. Você não está aparecendo. O que é isso, meu irmão? Bom, vamos tentando. Eu vou tentando. Eita, difícil. Difícil, grande. Isso aí. Perfeito, Pedro. Prontinho, agora apareceu, pô. Agora já está, Excelência. Prontinho. Agora já está adicionado. Prontinho. Resolvido, pelo menos eu acho. Né? Então está aí o nosso pai do Axel Grael, que é o nosso prefeito de Niterói, e vamos crer que essa leitura, eu não conheço essa leitura do coronel, pai do Axel Grael, mas vou ler com certeza. É uma família que as medalhas olímpicas têm muito a ver. Tá? É só aguardar um pouquinho, Pedro, que vai entrar, não tem dúvida. Aqui para mim está aparecendo adicionando. Tá? Outro dia a Leila ficou um tempão para entrar também. Foi difícil, mas tudo bem. Bom, deixa eu retornar para o nosso bate-papo aqui, enquanto a internet não faz maldade aí com o Pedro Moacir. Tá? Pedro Moacir, faz essa tática que você fez. Você saiu e voltou no Facebook. Vamos ver se a gente consegue. Porque agora o convite saiu daqui para mim. Tenta de novo, por favor. Bom, o que eu teria que conversar hoje com vocês e com o Pedro, que eu não posso deixar de estar presente na questão do fato histórico, tá? Não posso deixar. Vejam só, aqui nós temos uma discussão que vai ser a base aí do nosso início de conversa com o Pedro, porque a Alemanha, eu não sei se nós temos uma grande influência histórica do nosso Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, quando faz a reforma protestante,
Hugo de Souza, grande abraço, prazer em tê-lo mais uma vez com a gente. O Martinho Lutero, quando faz a reforma protestante e defende as suas teses, ô grande Pedro, chegou, excelência. Consegui. Eu tô aqui. Beleza. Não, mas aí não é você que consegue não, rapaz, eles que deixam. Eles é que permitem. Teve um dia aí, coitada da Leila, como sofreu. Sarinha Freitas, um grande abraço, menina. Jesus abençoe. Abração no grande Edson Ferreira. Renata Borges, grande abraço. Jesus abençoe. Vamos em frente. Ô Pedro, eu estava falando o seguinte, que Martinho Lutero é o primeiro camarada que olha a Igreja Católica, vê como a Igreja Católica está constituída e resolve discutir a Igreja Católica. Então levanta as suas teses, né, como pensador alemão, e defende as suas teses contra a Igreja, recebe adeptos, a Igreja fica aborrecida, faz a contra-reforma e tal. Mas o Martinho Lutero ele dá um pontapé inicial de raciocínio. E é um raciocínio filosófico alemão. E se a gente for começar a discutir questão de filósofo alemão, a gente fica maluco, é muita gente. E aquela região ali é complicada porque a turma não gosta de nada experimental. Todo mundo sabe tudo, todo mundo discute tudo, né? Meio Brasil hoje, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo discute tudo. Mas nós temos uma briga inteligentíssima que eu queria ver se a gente começava. Nem deixei você dar boa noite, viu? Desculpa. Mas eu já dar boa noite quando começar a falar, que a gente já perdeu tempo para aproveitar você. Então, olha só, o manifesto dos filósofos alemães contra a psicologia experimental. Introdução, tradução e comentário. Quer dizer, então você já começa com uma discussão ali, né? Jung já entra nas questões de sexo com Freud e já começa a digladiar ali as suas questões de ideias. É claro que da discussão nasce a luz, né? E hoje a gente está numa cama que eles começaram a fazer para nós, né, Pedro? Dá o seu boa noite aí e começa essa análise para nós. Eu acho que é um bom pontapé inicial, né, Pedro? Muito bom. Tá dando para ouvir? Muito bem, muito bem. É um ótimo pontapé inicial, né? Inclusive para a gente poder pensar essa questão essa transversalidade que você começa falando da religião, ciência e filosofia, né? Que são três visões de mundo diferentes, na verdade, né? Os alunos de psicologia, quando chegam, já entram direto nessa questão, né? De poder discutir as diferentes visões de mundo e, portanto, as diferentes explicações contextualizações e propostas do que fazer com as coisas da vida, né? Então, eu acho que a reforma e contra-reforma e toda essa questão dentro da própria igreja foi importante, inclusive, para o desenvolvimento da ciência, né? Enfim, os desdobramentos que a gente tem hoje que não são muito interessantes, né? Nessa modalidade contemporânea de funcionamento, que a religião não é mais religião, a ciência não é mais ciência, né? Então, a gente tem uma cientificidade que se diz ciência, mas trabalhando em nome do capitalismo, e a gente tem o desdobramento da religião, né? Também trabalhando em prol de um sistema capitalista muito mais do que propagando qualquer ideologia, né? Apesar de se tentando a política, né? Apesar de tentando... Pedro, o Brasil teve
várias invasões protestantes. Então, holandesas, francesas. A religião era só a capa, porque a finalidade era a grana. Então, você, quando fala na questão do capital, perfeito, está totalmente dentro da história. Nicolau de Rand Villegagnon vem para cá, não vem para cá, ele vem fugido de lá por causa da perseguição católica aos protestantes, mas vem fundar a França Antártica. Ele vem fundar um polo de comércio. Da mesma maneira os holandeses, né? Então essa colocação tua está 100% no contexto. Isso aí. É que eu acho importante a gente pensar o desdobramento na atualidade da coisa, né? Porque a gente acha que a história passou, mas a história a gente vive. Inclusive, se a gente for pensar a situação atual do mundo e do Brasil, né? Com toda a politicagem em torno e essa divisão ilusória entre saúde e economia, né? Como se essas coisas fossem completamente apartadas uma da outra, né? Mas eu estou falando isso porque exatamente para a gente entrar na questão do que está entre a filosofia e a ciência, né? Da filosofia alemã aí, né? E dessa produção aí dos alemães, a gente tem Freud, né? Descobrindo um saber novo que a gente poderia falar que não está nem no campo da ciência totalmente colocando e nem no campo da filosofia. Se a gente for pensar na psicanálise... Eu coloquei aqui para você, ó. Freud versus Jung, disputa amarga sobre o significado do sexo, né? Exato. Então você vê que é um negócio, né? Que está dentro do seu contexto diretamente. Exato. Porque o Freud, quando ele descobre um método clínico, o pai da psicologia experimental é o Wundt, né? Que que fundou a psicologia num laboratório em Leipzig, né? Mas o Freud, ele funda a psicologia clínica, né? Ele funda a psicanálise. E a psicologia, enquanto ramo da ciência, ela pega a psicanálise enquanto uma forma clínica. Ou seja, enquanto um fazia experimentos com... O que o Wundt queria descobrir? Ele queria descobrir como é que a mente se formava. Então, ele usava um método que se chamava método introspectivo. E ele ia descrevendo os elementos porque ele queria saber como que a mente captava os mínimos elementos do mais simples para o mais complexo. Então, as pessoas iam relatando ali, né, as percepções, enfim. Não tinha nada de tratamento. Se o cara estava feliz, estava triste, estava sofrendo ou não, o Wundt não interessava muito. Ele se interessava por um funcionamento aí. O Freud não. O Freud ele se preocupava com o sofrimento dos pacientes que chegavam para ele. E aí ele funda um método de tratamento do sofrimento, que é o fundamento da psicologia clínica. Todo mundo que faz psicoterapia hoje, né, faz pelo gesto inaugural de Freud. São todas as linhas da psicologia, que a gente chama clínica, elas, de alguma maneira, são dissidências da psicanálise, porque discordam como Jung discordou, né? Tem sempre um monte de fofoca junto, mas aí a gente não conta, né? Enfim, não interessa muito. Há uma obra americana, esqueci o nome da obra, em que uma cidade proíbe aquele livro de entrar na cidade, inclusive de estar na biblioteca. E a turma discute, o pau quebra na cidade, aí aparece o autor, que todo mundo pensa que era uma mulher e é um homem, e no final fica todo mundo de boca aberta, porque realmente o livro é importante para a garotada. Aí quando eles vão votar,
um indivíduo lá em cima diz assim, eu voto contra. Aí o indivíduo, mas só você? Ele para dar ideia de democracia. Né? Se todo mundo concordar, Pedro, não é democracia, então tem que ter alguém contra. Né? E da discussão nasce a luz, quer dizer, enquanto eles discutiam, nós hoje lucramos. Concorda com essa afirmação? Sim, sim. É o que está em jogo, né? Então, voltando aí que eu cortei o seu raciocínio. Então, os dois começaram com a discussão. O criador da psicologia e o tratador, né? Sim, e todos os desdobramentos que essa criação da psicologia clínica. Então, dentro da psicologia, a gente tem duas vertentes diferentes, que é a psicologia experimental, né? E a psicologia clínica. São áreas da psicologia diferentes, né? Todas tentando se firmar enquanto ciência. Então, a grande discussão que começou a acontecer é como eu trato os pacientes, o sofrimento das pessoas, de maneira científica. Porque descobrir como a mente funciona pelo método experimental é uma coisa mais possível de se visualizar, né? Eu crio um laboratório. Agora, como é que eu crio um laboratório para tratar das pessoas sofrendo, né? Enfim, como é que eu firmo um método de tratamento que não é religião, que não é uma consulta mística, né? De qualquer que fosse a modalidade ali, né? Enfim, e que ao mesmo tempo possa tratar o sujeito, né? O Freud, no início, ele parte da medicina, porque o Freud era médico, né? Então, mas Jung não era também? O Jung também era médico. Isso aí. Não, é importante eu só falar isso, que nós não estamos falando de franco-atiradores. Nós estamos falando de profissionais da área médica, não é? Só é por isso que eu fiz essa observação. Exatamente. O Jung também era médico, né? O Jung que leva o Freud para os Estados Unidos e apresenta a psicanálise para os Estados Unidos. Aliás, tem uma história ótima, né? Porque quando dizem os biógrafos, né, do Freud, que quando eles estão chegando nas terras americanas, todos festejam a chegada do Freud e o Freud diz para o Jung, mal sabem eles que eu estou trazendo a peste. Porque, enfim, a América sempre foi a América com esse funcionamento do capital e, portanto, com uma forma de lidar com o sofrimento diferente do que a psicanálise estava trazendo, né? Isso quando eles ainda estavam... O Jung era o grande herdeiro do Freud. O Freud esperava que ele fosse herdar, ele ia morrer e Jung ia tomar conta da psicanálise, né? O Jung, o Freud depositava, né? No entanto, na opinião freudiana, o Jung começa a cair numa coisa mais mística, trazendo isso na opinião do Freud, né? Trazendo explicações arquetípicas e personificando o que o Freud chamava do inconsciente. Uma das explicações que o Freud dá gira em torno da própria sexualidade, porque a sexualidade que o Freud descobre não é a sexualidade do ato sexual. O que o Freud chama de sexualidade é uma coisa muito mais ampla. A sexualidade para o Freud é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Isso é sexual no sentido que a gente está investindo libido e direcionando coisas para eu e você, para as pessoas que estão ouvindo. Para o Freud, isso é sexual.
né? Não o ato em si, né? Isso era muito difícil das pessoas conseguirem entender. Então, uma das opiniões de Freud... Conseguirem não, né, Pedro? Conseguirem, inclusive, hoje. Não é? Sim. Porque eu falava aqui outro dia, né? E a turma que estava nos ouvindo, eu disse assim, na minha época a moda era Freud explica. Então tudo era relacionado ao sexo, não ao sexo que Freud dizia, mas ao sexo que a população assimilou. Não é isso? Sim. Né? Ao sexo que... Enfim, imagina o Freud na época vitoriana, né? Onde tinha todo um pudor em torno do corpo e da posição das próprias mulheres, né? Imagina ele falando, né? De sexo e sexualidade, como é que ele fazia para... E é por isso que ele fala da peste, porque o que a psicanálise começa a descobrir é uma coisa que a sociedade, de um modo geral, e a gente mesmo não quer saber da gente, né? A gente não quer saber dessa parte da gente que a gente não gosta muito, e por isso coloca no outro, né? Daí toda essa questão que existe hoje, né, para a gente transformar na atualidade da coisa, né? Em torno do sexo, da homofobia, né? E que a gente fala, o cara que é homofóbico, né? É porque é gay. Não, ele não é porque ele é gay, mas é porque ele tem alguma questão com a sexualidade dele, né? Porque se a posição sexual do outro, né, o incomoda tanto, algo tem aí, né? Não necessariamente que ele seja também, não é uma coisa do espelho, né? Mas não essa é matemático, né? Não é matemático, não é exato. Mas que tem alguma coisa ali, tem, porque ninguém se incomoda à toa, né? Ninguém se incomoda à toa com nada. Tudo aquilo que todo aquele, né, que se afeta, né? Tudo que afeta a gente indica pra gente que tem alguma coisa a ver. Só que na vida... Pedro, deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Edson Casimiro, um abraço, obrigado. Cosminho Siglos, obrigado. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado por estar aí com a gente. Ângela Lopes dando os parabéns, obrigado, Ângela. Tá? Boa Silvânia noite, gente. Travassos. Boa noite para todo mundo. Silvânia Travassos, Ângela diz que está junto, etc. Vamos em frente. Mas o que eu ia falar para você interessante? Olha esse fato. Eu uma vez levando uma amiga na Ilha do Governador, eu estava no meu carro, meu neto Paulo Brenner no banco do carona e a amiga no banco traseiro conversando, batendo papo. Aí o Paulo Brenner olhou para mim, baixinho, e disse assim, ele é sapatão, vô? Aí, eu não sei se eu fiz o correto psicologicamente, eu disse para ele, pergunta para ela. E ele perguntou e eles terminaram a viagem toda conversando. Paulo Brenner tinha 11 ou 10 anos. Inclusive, né? Ela gosta muito de assistir nossas lives. Tá, quer dizer, ou você encara o problema desde pequeno, ou você vai levar esse fantasma até quando? Até a velhice? Né? É a minha ótica do leigo. Queria a sua opinião específica. Que o grande desafio, você tem toda a razão, assim, o grande desafio, inclusive, é não encarar isso como um problema, né? Que quando você falar, pergunta para ela, vê o que ela tem a dizer sobre isso, né? Isso não é um problema, né? Isso é uma escolha, e uma escolha que deixa o sujeito mais feliz. Então, não é um problema, né? Problema é não falar, né? O problema é não falar. O problema é não falar, e o problema, às vezes, é se voltar contra alguma coisa que você nem sabe contra o que tá se voltando contra ali, né? Enfim. E às vezes, de fato, existem
situações de agressividade e morte, né? A gente vê os casos de violência que só aumentam, né? Porque, enfim, passa-se ao ato violento, né? Em nome de alguma coisa que é puramente do sujeito, né? Na minha época de mais novo, e já lá vai um bom tempo, já lá vai um bom tempo, a turma costumava dizer que o pessoal não gostava de gay, porque tem uma classe também que faz parte da desgraça, né? Tudo para ela é uma desgraça, ela vive na desgraça. E eu me lembro que a grande estrela do programa Flávio Cavalcante era o costureiro Denis. O Denis chegou a fazer uma espécie de um pódium não, de um palco específico para ele, onde ele ficava com capa e tudo, dando as opiniões no programa do Flávio Cavalcante. Excelente costureiro, conhecido mundialmente. Aqui no Rio de Janeiro, nos bailes de gala, etc., nós tínhamos a figura ímpar de Clóvis Bornai. Clóvis Bornai, inclusive, fez uma marchinha que vocês podem procurar na internet, que é Flá gay, né? Que ele fez a torcida do Flamengo gay. E é uma marchinha lá dos anos 70 ou 60, nem me lembro. Então nós, às vezes, discutimos inverdades, Pedro. Uhum. A gente discute verdade e não quer ver claramente o que está acontecendo. Porque vai acontecer, queiramos ou não, vai acontecer. Concorda? Vai explodir na sociedade esse pensamento, não é? E eu nunca tive, por exemplo, aqui no colégio, a questão de bullying como bullying, né? Então, eu nunca. A foto, por exemplo, da sua mãe de formatura, a estrela da foto é o Sabará, é o Artuzinho, que era um negro, muito moleque, rapaz, muito brincalhão. Ele está no centro da fotografia. Quer dizer, desmentindo de forma clara tudo aquilo que a turma hoje quer plantar. Então, você que trabalha com a mente, que trabalha com o olhar interior, esse despertar da pessoa e olhar realmente, discutir o que quer olhar e não ficar fantasiando, não está fazendo um pouco de falta hoje, Pedro? Desculpe a pergunta aí. Eu acho pergunta polêmica, né? Eu acho que... Mas é para isso. Eu estou aqui para isso. É isso aí. Eu acho que hoje o que falta, né? Porque nessa sociedade individualista que a gente vive hoje, né? Do consumo, né? E do consumo desenfreado, né? E, portanto, de alguma coisa que esgarça os laços sociais, né? Porque não tem nada na vida que faça com que a gente firme mais os laços do que você precisar de alguém, né? Do que você, enfim, a gente fala que quer independência, mas quanto mais dependente a gente né? E de mais pessoas, mais laços a gente faz, né? Mais amigos a gente tem, mais pessoas a gente liga e que ligam pra gente. E isso, né? Numa sociedade onde você esgota, né? Onde você se esgota naquilo que você consome, né? Os laços sociais vão se esgarçando. E, portanto, né? A manifestação da agressividade com o outro, a partir daquilo que é puro seu, que você falou da fantasia, né? Ou seja lá o que for, fica muito possível de acontecer, né? Porque assim, você invade o outro, né? Você diz coisas, tece comentários, né? Não você, não eu, mas
né? Você Claro. vê esse fenômeno desses comentários que como se ali não tivesse ninguém, né? Você fala como se você estivesse falando consigo mesmo no seu pensamento. Que a gente às vezes pensa, ah, que isso, né? Enfim, mas a gente não diz ao outro porque é uma outra pessoa, né? E tem um espaço entre a gente e o outro ali, né? Que garante que você minimamente não age a partir das suas próprias convicções e fantasias, você mede ali um certo limite. Né? Quando esse laço está esgarçado, né? Que no momento está, né? Não tem dúvida. E tende a esgarçar mais, né? E eu acho que falta, já que você falou do que falta, eu acho que o que falta é considerar a história. Não só a história dos sujeitos, né? Como a história da própria humanidade. Assim, né? Enfim, a gente não pode ignorar, né, que o preconceito existe, né, e que ele tem um lugar historicamente falando. Né? Não é o mesmo de antigamente. Né? Não é o mesmo de antigamente. Mas há uma história que sustenta ele. Né? Mas o poder diminuiu também, né, Pedro? O poder daquela força de um tempo atrás, que era a força do Estado, esse poder também diminuiu. Sim. Você vê que o Brasil hoje vive um embate das instituições, porque a Constituição é uma criança, a Constituição é de 88. Então você vive todo dia o embate colocando essa Constituição à prova. Comparando, eu fico imaginando o nosso querido Freud levando Jung e achando que Jung ia concordar com ele tudo. E depois ele começa a ver que a banda não toca bem assim, né? Que o Jung tinha sua linha própria de raciocínio, né? Então, essa capacidade do ser humano de entender que o outro concorda com ele em algumas coisas. Em outras, ele tem o seu livre-arbítrio. Eu conversava aqui outro dia, nesse nosso bate-papo, Pedro, naquela imagem de Michelangelo, em que Deus está quase tocando o dedo de Abraão. E eu estava vendo aquela análise, né? Deus está com o dedo estendido, mas Abraão não, Adão, perdoem. Mas Adão recolhe a última falange do dedo. Ele não toca em Deus. E a análise que o autor fazia era a seguinte, que Deus está pronto para o toque, mas o ser humano tem o livre-arbítrio dele de aceitar ou não, de querer tocar Deus ou não, e de querer levar a vida dele até sem Deus. Eu fiquei maravilhado com aquele recado que o cara entendeu do Michelangelo. Eu nunca tinha observado, Pedro. Eu digo, cada vez que você lê, mais você aprende, né? Quer dizer, não é porque é Deus tocando Adão. Não, ele não toca. Ele quase toca. Cabe ao Adão, ao ser humano, que é exatamente o que você trabalha, né? Na psicologia, na psicanálise, querer ou não aquela ajuda. Né? Cabe ao cidadão. Você vai marcar uma sessão com o indivíduo lá e você vai dizer, ó, desculpe, mas não tem o que fazer aqui não. Ele não quer nada, né? Ele quer tocar a vida dele do jeito que está, eu não tenho o que fazer por ele. A gente não consegue trocar ideias. É mais ou menos isso aí, Pedro? Tem duas coisas importantes que dá para recortar dessa contribuição que você está trazendo, né? Porque, assim, só para fechar Freud com Jung, né? Eu acho que o grande ato do Freud com Jung foi dizer assim, ó, quer fazer outra coisa, faz, mas não chama de psicanálise, não. Né? Mas foi o que o Freud falou, olha só, você quer fazer outra coisa?
se a sua decisão é ir para um caminho que você transforma isso que a gente está fazendo numa outra coisa, beleza, mas não fala que é a mesma, né? O tanto que o Jung começa a chamar de psicologia analítica. Então, o Jung, ele não faz psicanálise, o Jung faz psicologia analítica. Exatamente porque é isso. E o Jung fala, exatamente, eu estou querendo outra coisa, eu estou fazendo uma outra coisa, por que eu vou chamar do mesmo nome? Né? E aí a parte de fato. Porque o que é de livre no arbítrio é até a liberdade do outro. Né? Então, assim, você pode escolher coisas, mas você paga o preço pelas suas escolhas. Né? Mas você sustenta a consequência daquela escolha que você fez. E tanto Freud quanto Jung fizeram isso. Jung sustentou a escolha dele e levou a teoria dele adiante, e o Freud continuou o caminho dele, sustentando aquilo que ele estava descobrindo ali na clínica. Né? Acho que, falando do livre-arbítrio, que não é tão livre assim, né? Com certeza. Acho que há uma escolha e há consequências das escolhas, né? E isso, em análise, a gente vai... O que se trabalha numa psicanálise é exatamente isso, assim. Você poder ver que você não é tão livre assim, porque tudo que está na gente veio do outro, né? Então, a gente tem marcas, a gente guarda marcas históricas, inclusive, né? Que a gente não pode se livrar dessas marcas, né? E, ao mesmo tempo, você também escolhe tratar disso. Então, essa história assim, todo mundo precisa de tratamento, de psicoterapia, todo mundo precisa de análise. Não, né? Nem todo mundo precisa de análise. Quem quer se tratar, quem quer mudar alguma coisa em si, quem está sofrendo com alguma coisa e acha que pode se valer daquele tratamento. Né? Nem todo mundo precisa de análise. Né? Nem todo mundo precisa de uma terapia. Então, tem uma escolha ali também quando alguém procura um terapeuta. Né? Isso acontece muito com adolescentes, por exemplo. Né? O adolescente, quando chega, às vezes vem com o pai... E crianças e adolescentes, de uma maneira geral, né? Eles chegam trazidos pelo pai, ou encaminhados, né? Sei lá, por qualquer outra... Pela avó, pela tia. Pela avó, pela tia, né? Pela escola, Isso. Enfim, pelo curso de inglês, enfim, todas essas instituições de cuidado, né? Que a criança passa. E você vai escutar da criança se ela precisa e, segundo, se ela quer tratar. Exatamente. E tem criança e adolescente que diz assim, até precisa, mas não vai rolar. Né? Fique você responsável, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, porque você está demandando, ele não. Né? E isso com o adulto também. O adulto chegou lá, ele vai ter que decidir se ele vai tratar aquilo. Tem um momento exatamente. Na psicanálise, a gente chama de... Esse início de tratamento, chama de entrevistas preliminares. Né? E durante essas entrevistas preliminares, eu gosto de brincar, já que a gente falou de sexualidade, né? Eu gosto de brincar com a coisa do sexo. Né? Que é uma preliminar, e aí você decide se vai adiante ou não. É um pouco isso, né? Isso aí. Você entra nas entrevistas preliminares e tem alguma coisa que faz com que o sujeito decida prosseguir ou não, ou recue, né? E ele pode escolher, né? Você, Pedro, voltando lá à minha adolescência, porque é nessa fase aí dos anos 50, 60, 70, que o brasileiro começa a discutir tecnicamente Freud, Jung, o brasileiro como um todo, principalmente no meio universitário. Uhum. Então era normal, né, o camarada citar Jung, né,
Jung, aí o cara corrigia Jung, né? Então, era muito comum naquela época. Quem é da minha época aí, Luiz Carlos Bittencourt e tudo, vai se lembrar bem disso. E o camarada dava aquela de filósofo, né? De super intelectual, que ele comprava lá um livro, onde o nome de Jung aparecesse bem destacado na capa, e cruzava as pernas no recreio ou na faculdade e ficava lendo com aquele ar aristocrático de altamente intelectualizado e tal. Então, ali naquele período, que a gente quando fala de anos 20, é realmente a fixação de um monte de coisas que surgem no planeta. Inclusive é quando se fixa a sociologia. Não é? Então a gente não está falando aqui de fatos largados, não. São fatos que nós pegamos o rastro e ainda estamos nele. Eu conversava outro dia com um grupo de alunos e eu dizia para eles, vocês hoje estão reclamando que vocês estão em casa, etc. Vocês lembram das pragas do Egito? Vocês lembram que os hebreus foram recomendados a ficar dentro de casa, com as portas fechadas, porque viria uma peste que mataria os primogênitos e os hebreus precisavam se proteger? A gente olhando assim, parece que aquilo foi uma noite. Eu não sei quanto tempo durou os hebreus presos dentro de casa. Eu não sei se eles fizeram ali uma quarentena. Eu não sei se foi um evitar o contato, porque os outros continuaram normalmente, os hebreus se recolheram. Então você tem na história vários fatos semelhantes que é importante que a gente analise hoje, não é, Pedro? E que nós não nos esqueçamos. Pedro, você vai me perdoar, nós estouramos nosso horário, foi bom demais, só que eu quero um compromisso seu. Eu quero que você retorne. Porque nós não chegamos em Lacan, nós não andamos, nós ficamos nesse lado histórico maravilhoso, que eu vou morrer adorando o lado histórico, né? Eu sou aquele otário, entre aspas, que acha que a história dá sempre aula pra gente. Eu gosto de lembrar a garotada de Oswaldo Cruz, da varíola, da revolta da vacina, né? Da gripe espanhola. E você não pegou, mas eu recebi muito isso dos meus pais. Minha mãe tinha 8 anos quando a gripe espanhola explodiu em Salvador. E ela chorava quando ela contava o que ela viveu em Salvador com a gripe espanhola. Embargava a voz, que ela possuía 8 anos. Ela disse que não podia sair às ruas pelos cadáveres acumulados que a prefeitura não recolhia. Então, a gente, quando tem esse lado oral que nos auxilia, e é uma das finalidades nossas aqui, é porque o indivíduo pode achar, não, esse negócio de psicologia está muito longe, negócio de universitário, não sei o que e tal. Então a gente tem que discutir isso popularmente, é a minha ótica, não sei se você concorda. Você tem que discutir popularmente, sem termo técnico, sem nada, trazendo a turma para dentro do trabalho. Não é? Para o auxílio ao trabalho e para a informação. Pedro, suas conclusões finais e não esquece do compromisso de voltar. Minha conclusão final é que eu volto. Bom demais, Pedro. Gente, para quem não conhece, o Pedro Moacir fez psicologia, ex-aluno do Colégio Leopoldo, deu a honra de passar por esta casa, fez o seu nível superior, depois resolveu fazer o seu mestrado. A gente, quando escuta aí alguns políticos falando de mestrado, de doutorado, seria muito bom que eles tentassem fazer, porque eles vão ver que você tem que abrir mão da sua vida, você abre mão. No caso do Pedro, abrir mão de convívio de filho pequeno. Gente, é uma renúncia para você conseguir galgar etapas. E às vezes a pessoa não tem noção do que é essa dedicação.
Eu tenho uma aluna, ex-aluna aqui, que é da Fiocruz, né? Fez doutorado, fez pós-doutorado como pesquisadora. E ela dizendo que ela abriu mão da vida dela, no relacionamento de casamento e tudo, para poder crescer profissionalmente. E, gente, com todo respeito aí ao Pedro, quem lucra é a gente. Ele estuda e quem ganha somos todos nós. Porque ele se aprofunda naquele saber para que possa distribuí-lo. Ele não está se aprofundando para guardar para ele. Ele está se aprofundando exatamente com grande propósito de poder difundir essas ideias. Que é claro que os alunos dele não vão pensar exatamente igual. Sim. Mas quanto mais ele estuda, mais nós lucramos. Essa é a grande ótica que nós temos que aprender a respeitar. Ele estuda e nós lucramos. Tá ok? Então Pedro fez o seu doutorado, fez o seu pós-doutorado, sempre brilhante. E eu, quando falo em você, Pedro, gosto sempre de falar na sua filiação. Lembrei já a sua mãe, vou lembrar do seu pai. O pai dele é engenheiro e resolveu, quando a Petrobras fez aí, abrir uns concursos, Pedrinho resolveu fazer concurso. E foi o primeiro do Brasil. Foi o primeiro colocado no concurso da Petrobras do Brasil. Então é importante o quanto os pais passam para os filhos essa questão da vontade do estudo. Mesmo que não passe obrigando, passa com exemplo. Não é, Pedro? O exemplo é fundamental, rapaz. Você pô, o cara ali, né, humilde, filho de alfaiate. Não, o pai do Pedrinho era alfaiate, está numa época que ter faculdade era um negócio de louco. Meu filho fez faculdade, isso é um negócio de louco. Vários que estão aí nos assistindo sabem disso. E o Pedrinho fez e passou para o Petrobras em primeiro lugar. Quer dizer, grande orgulho para todos nós que convivemos com ele. Pedro, Jesus te abençoe, ilumine e guarde. Muito obrigado pela aula de hoje. E eu vou estar marcando com você, hein? Eu que agradeço. E vamos marcar outra, breve. Amanhã eu tenho a Josenilda. Eu tenho a Leila, eu acho que quinta ou sexta-feira, Leila Marina, falando de história. Obviamente, o seu bate-papo vai ser assunto da Leila, porque ela está aí assistindo. Fez a seguinte observação, Pedro. Deixa eu ler aqui a observação da Leila. Eu não consigo ver os comentários. Só aparece para mim. Tem aqui, quem está assistindo também é a doutora Cristina Maciocas Martins Brandão, dizendo que foi ótimo, Pedro. Eu acho que essa ouvinte é suspeita, hein? Um beijão, Cristina. Jesus abençoe. A Leila colocou aqui, quanto tempo eu não vejo o Pedro? Agora, doutor Pedro Moacir. A Leila colocou aqui. Leila deu aula para você, Pedro? Deu aula, foi sua história e sua. E eu acompanhei vocês lá na rádio. Na Rádio Rio de Janeiro. Fui várias vezes lá, acompanhando vocês no programa da rádio, me lembro bem. Beleza. Pedro, Jesus abençoe, ilumine e guarde. Breve volta ao nosso bate-papo aqui. E eu queria lembrar a todos vocês que nos escutam que isto não é uma gripezinha. Isso é um assunto seríssimo. E o álcool gel, a higiene, tudo, enfim, que vocês possam fazer para salvaguardar a vocês e principalmente os seus, não se esqueçam, deve ser feito. Tá? Eu aqui no Leopoldo não volto às aulas presenciais enquanto nós não tivermos garantias de segurança sanitária para nossas crianças. Tá ok? Nesse ponto eu sou radical.
Um grande abraço para vocês, Jesus os abençoe, até amanhã com mais um Reflexões. E Pedro, um beijão, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde.